Nós vamos estudar hoje, irmãos, os deveres dos membros da Igreja de Cristo. Quais são os deveres dos membros da Igreja de Cristo? Nós estudamos no domingo passado seus privilégios. Os membros possuem diversos privilégios e são bênçãos dadas pelo Senhor, mas os deveres também acompanham estes privilégios. Além de recebermos do Senhor bênçãos que nos concedem o direito de experimentarmos privilégios no reino, nós também gozamos da bênção de participarmos da obra do Senhor, atendendo o seu chamado e atendendo o nosso dever, ou seja, confessando que nós somos membros da Igreja de Cristo, fazemos parte de seu reino e participar deste reino também envolve os nossos deveres. Mais uma vez, para que sejamos mais didáticos possível, ou trabalhemos da maneira mais didática possível, nós imprimimos o nosso estudo no informativo que você recebeu, o informativo dominical, e partindo dele, do seu esboço, nós vamos estudar juntos então este tema. Quais são os deveres dos membros da Igreja de Cristo? Notem que são temas recorrentes, já foram estudados anos atrás, todas as vezes que eleições se aproximam, nós temos por obrigação constitucional, dever pastoral e bíblico tratar novamente deste assunto. Estes temas eles envolvem uma doutrina importantíssima para a igreja, a doutrina bíblica da igreja, que nós chamamos de eclesiologia, e para que a igreja entenda seus privilégios, deveres, compromisso, missão, ela precisa ter doutrinariamente forte esta doutrina na sua mente e em seu coração. O que é a igreja? A doutrina da igreja, como a Igreja de Cristo ela é governada, quem governa, quem é o cabeça, que leis são essas. Então, não é uma questão para que nós decidamos o que fazer ou não, mas no assunto envolvendo privilégios e deveres, a palavra de Cristo, ela traz para nós a instrução e é por meio dela que nós precisamos então caminhar. De uma maneira especial, este ano, já de início, nós contemplaremos em seus primeiros meses 2 assembleias. Hoje nós vamos realizar uma assembleia extraordinária para tratar de um tema importante, que envolve privilégios e deveres dos membros da Igreja de Cristo, os membros de uma igreja local. Por isso que é importante, se você está congregando conosco e ainda não é membro da igreja, e entende que aqui é o lugar que você deve congregar, que você se matricule na classe de preparação para a recepção de novos membros, que você conheça mais como funciona a igreja, para que você participe de uma forma integral, totalmente envolvido. Você precisa fazer parte de uma igreja local, gozar de seus privilégios, mas também de seus deveres. Esta é uma obra que não é nossa, mas é do Senhor. E na assembleia de hoje, nós vamos tratar de um assunto importante que envolve expansão. Nós chegamos em uma situação onde não há mais espaço. Nós chegamos em uma situação em que, se pensássemos, por exemplo, em sairmos daqui, deste endereço, onde nós somos conhecidos, reconhecidos juridicamente como igreja organizada, e tentássemos um lugar mais amplo, seria praticamente impossível. Humanamente falando, não se há interesse de construtoras ou de empresários de comprar este espaço aqui e construir algo. Não há. Então, o que é que nós precisamos projetar para o futuro? Uma vez que nós estamos vendo a igreja crescer, uma vez que nós estamos contemplando, por exemplo, pela misericórdia e graça de Deus, os cultos bem participativos ou bem concorridos. A última Santa Ceia celebrada, nós vimos os presbíteros indo servir lá atrás, porque não tinha mais espaço aqui na frente, e lá atrás irmãos estavam assistindo o culto pela TV. Nós precisamos vislumbrar algo maior
em termos de expansão e do nosso comprometimento. Não seria apenas adquirir um imóvel por adquirir, mas uma visão geral e completa do que nós entendemos ser igreja, do nosso papel e missão. E para isso nós precisamos ter o entendimento de que aqui é o nosso quartel-general, que aqui nós nos organizamos para poder então cumprir os outros trabalhos e as outras tarefas que são responsabilidade também nossa. Nós precisamos enxergar o nosso potencial enquanto igreja, e para isso, notem que os privilégios são acompanhados de deveres. Vocês têm hoje uma obrigação importantíssima: decidirem se vamos comprar ou não comprar, se é viável realmente comprar para a expansão, ou se nós vamos ficar aqui mesmo, ou se nós projetamos algo maior, o que vamos deixar para os nossos filhos. Em termos de visão, o que nós queremos fazer em Aracaju, Sergipe, Brasil, para alcançar almas e para desenvolver atividades, trabalhos e projetos do potencial dessa igreja, da capacidade dessa igreja. Então, sem uma compreensão bíblica a respeito dos deveres da igreja de Jesus Cristo, dos membros da igreja de Jesus Cristo, nós vamos só tratar destes assuntos pela superficialidade. É caro, é barato, é grande, é pequeno, eu quero, não quero. Isso é muito superficial. Pensamento do crente, mente e coração, cativos à palavra, precisam enxergar que o nosso envolvimento com o reino é muito maior do que muitas vezes o nosso caminhar cristão em cima das poças da superficialidade dos nossos dias. Olhem só então para o texto, o esboço aqui apresentado, nós vamos segui-lo hoje. Eu procurarei ser extremamente objetivo, prático, para que a gente dedique um momento importante para a Assembleia. Os membros da Igreja de Cristo, o membro da Igreja de Cristo goza de muitos privilégios. Contudo, tais privilégios implicam em deveres para com os oficiais da igreja, seus irmãos e para com o mundo em geral. Notem bem, o principal dever de todo cristão, em primeiro lugar, é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, como prescreve a nossa Constituição. Passagens bíblicas importantes nos ensinam que este modo digno da vocação cristã é o prescrito nas Escrituras. Vocês leram Efésios 4, o versículo de número 1, já nos apresenta esta orientação apostólica. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, o principal dever de todo cristão é viver de acordo com a doutrina e prática da palavra, que ele confessa na palavra de Deus. Agora, olhem outra referência bíblica aí sugerida. Colossenses capítulo 1. Vamos para lá. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Leiam comigo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, para início de conversação, principal dever do membro da Igreja de Jesus Cristo é viver de acordo com a palavra de Cristo, doutrina e prática. Então, você crê e confessa aquilo que a palavra de Deus ensina e diz, e você procura aplicar isso daí. Então, se a Escritura diz que nós devemos e temos a responsabilidade de cumprir o nosso chamamento e missão, de pregar o Evangelho, de testemunharmos o Evangelho, de recebermos os novos membros da Igreja de Cristo, que são mandados por Ele para o seu aprisco. Isto envolve planejamento, organização, expansão.
Todas estas etapas, elas acontecem quando eu começo ou quando eu inicio a compreensão de que é o meu principal dever como crente ouvir e atender a palavra de Jesus. E isto vai muito mais além de apenas escutar sermões, estudar a Bíblia, de assistir pregações. É um chamado, então, para que doutrina e prática caminhem juntas. É o chamado cristianismo experimental. Eu devo experimentar aquilo que ouço, que confesso, que oro, que canto, que ensino ou prego. Segundo lugar, olhem só, é dever fundamental de cada membro de uma igreja local congregar-se, reunir-se para cultuar a Deus em todas as reuniões da igreja, desde que possível. Então, o segundo dever fundamental de cada membro de uma igreja local é se congregar. Veja, a ilustração, a imagem utilizada pelo apóstolo Paulo, quando se refere à igreja de Cristo, é que ela é semelhante a um corpo humano. E nós sabemos o que acontece se nós amputamos o dedo polegar da nossa mão e o lançamos fora. Ele vai morrer. Nós sabemos se arrancamos qualquer fio de cabelo do nosso corpo ou retiramos alguma parte da nossa pele, o que é que vai acontecer com ela? Ela não vai sobreviver. A ideia, então, o conceito de igreja é de que ela é um corpo, é o corpo vivo, orgânico de Cristo, e por isso a igreja tem o dever de se reunir, de se congregar, de se ajuntar solenemente para adorar, para servir ao Senhor e participar ativamente de sua obra, por exemplo, tomando decisões em uma assembleia. Quando nós nos omitimos deste dever, nós então estamos negando aquilo que naturalmente deveria ser praticado por nós. Veja que existe a exceção, a regra. A exceção, ela não pode se tornar regra, mas ela sempre vai existir. Há situações em que eu não posso me congregar. Eu tenho irmãos hoje que são beneficiados com a transmissão pela internet, porque têm limitações de saúde, de cuidado com familiares, que não lhes permitem congregar aqui como estamos, mas que estão ligados a nós. Mas a exceção não pode substituir a regra, ou seja, eu vou ficar em casa porque o culto é transmitido pela internet. Não é algo salutar, não é algo saudável para se fazer. Por quê? Porque todo crente ele deve se reunir, ele deve congregar. O cristão deve se organizar, ordenar suas obrigações de maneira tal que este compromisso maior não venha a ser negligenciado. Somos livres, lembrem-se sempre disso, no sentido de frequentar esta ou aquela congregação, mas obrigados no sentido em que nenhum crente pode deixar de se congregar. Você não é obrigado a congregar na Igreja Presbiteriana de Aracaju, mas você não pode ficar sem reunir-se com a parte do corpo de Cristo e congregar com ela. Olhem, a classe que nós todos os anos realizamos, todos os que passaram sabem disso. Um dos principais pontos afirmados na classe é: esta classe não obriga você, no final do curso, a se tornar membro da igreja. Mas ela visa esclarecer você por que nós somos Igreja Presbiteriana de Aracaju, por que nós temos padrões de fé que confessamos, por que a pregação é deste jeito, o culto é deste modo, por que a vida da igreja acontece dessa forma. Então, se você, por decisão própria, disse: eu quero congregar nesta igreja local, você não pode, então, agora privar a si mesmo e ao seu irmão de sua convivência e comunhão. Você precisa atender o chamado, a santa convocação. Observem que este não é um problema novo. Abram comigo em Hebreus capítulo 10. Há uma advertência aqui do escritor aos Hebreus. Hebreus 10, 24 e 25, de que
deixar de congregar sempre foi uma tentação para o cristão. Aqui o contexto era muito mais grave, porque eles estavam sendo tentados a abandonar a congregação por conta da perseguição. Veja que muitas vezes a gente não deixa de congregar por conta de perseguição. Pelo menos eu não tenho notícia aqui no Brasil, só no século XIX, quando a implantação aconteceu aqui, de casos de perseguição, de que você não consegue sair de casa para vir à igreja, porque senão os seus vizinhos vão apedrejar você. Geralmente, o maior inimigo do cristão hoje, quando ele não tem a exceção, algum motivo especial para deixar de congregar, o principal motivo se chama preguiça. Preguiça ou então qualquer outro interesse que entra no lugar do dever de se congregar. Mas não era o contexto que nós percebemos aqui em Hebreus, mas o mandamento ele permanece valendo para toda a situação, para todo o momento da igreja. Vejam só, versículos 24 e 25, vamos ler. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Observem, o mandamento então não deixemos de congregar, como era costume de alguns naquele tempo. Porque quando nós congregamos, nós consideramos uns aos outros, nos estimulamos uns aos outros quanto ao amor e às boas obras. E também, quando congregamos, somos admoestados mutuamente, quanto mais vemos que o dia se aproxima, o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Igreja. Então, se falhamos neste dever básico, nos privamos dos meios de graça, da palavra, da oração, dos sacramentos, e também privamos os demais irmãos de desfrutarem da nossa comunhão. É fato que alguns irmãos, porque não têm uma compreensão biblicamente orientada do que é ser membro de uma igreja local, é fato que, infelizmente, alguns irmãos, eles não veem nenhum problema com isso, ao ponto de faltarem até a própria Santa Ceia. A Santa Ceia é um meio de graça que fortalece, que alimenta a fé, que nutre o crente, que faz com que o crente não se esqueça da promessa de Jesus: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que quando vocês fazem isto, anunciam a minha morte até que eu volte ou retorne segunda vez. Mas quando a compreensão, então, do dever de congregar, ele está bem claro em nossa mente, nós, então, começamos a unir dever e privilégio. Começamos a unir responsabilidades e direitos. Eu tenho direito, acesso pela graça de Jesus a participar da Assembleia dos Santos, de ouvir a sua palavra, de testemunhar de Cristo, de cantar louvores, o som do céu, de orar ao meu Senhor. E é dever, portanto, irmãos, que cada um de nós nos congreguemos e sempre estejamos reunidos para cultuar a Deus. Em terceiro lugar, é dever de todo cristão utilizar diligentemente os meios de graça comunicados por Jesus Cristo para a sua edificação pessoal e daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, já falei para vocês, mas vou repetir, isto inclui especialmente a participação dos cultos públicos, a leitura da palavra, a oração, ler bons livros, a meditação, etc. Todos nós, cristãos, precisamos do pão da vida e da água da vida. Nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, recorrermos à presença de Deus em oração, ocuparmos nossa mente com as coisas do alto e com tudo o que é agradável a Deus e indispensável. Então, é dever meu, é dever nosso, utilizarmos os meios de graça que Jesus nos comunica
que estão sob a sua responsabilidade de uma forma diligente, de uma forma cuidadosa. Então, o crente precisa se alimentar. Como ele se alimenta espiritualmente? Fazendo uso dos meios de graça, alimentando a sua alma com a palavra de Deus. É importante, irmãos, porque muitas vezes nós temos a tendência a desprezar aquilo que fortalece e edifica a nossa alma, a nossa fé, quando na realidade nós deveríamos ser muito mais cuidadosos em prezar por isto, porque são bênçãos dadas pelo Senhor que Ele comunica a nós e que nós não podemos desprezar. Quarto dever: servir a igreja com os dons que Cristo conferiu a cada um. Também é dever de todo o cristão. O exercício dos dons espirituais deve ser feito com humildade, na diversidade, mantendo a unidade para a edificação da igreja. Vamos conferir Romanos 12, a carta que nós estamos estudando à noite, o versículo de número 1. Já passamos por ela, passamos por este capítulo. Vamos lembrar. Romanos 12, versículo de número 1. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A conclusão de tudo que o apóstolo Paulo disse antes a respeito do Evangelho, então começa a ser apresentada aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício na Bíblia envolve o ato, a atitude do crente de se desprender de algo de extremo valor. Notem que quando eu ofereço o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu estou declarando, confessando que muito mais do que perder algo, o culto a Deus envolve expressar algo, é dar a Deus como expressão do meu louvor e adoração, o meu coração. Então, quando eu sirvo a igreja, e é um dever meu como crente, com o dom que Ele me conferiu, que é um dever de todo cristão, colocá-lo para o serviço do reino, eu estou me oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembre-se, a igreja de Cristo não é uma mera instituição, a igreja de Cristo é um organismo vivo, um corpo, e como tal, seu crescimento e maturidade depende de cada membro, na execução de seu dom. A palavra sacrifício envolve um desprendimento de algo de extremo valor para mim, onde eu estou me colocando diante do Senhor para servi-lo. Uma palavra que precisa ser resgatada em nossos dias. Quando eu sirvo ao Senhor com os meus dons, com a minha vida, com os meus bens, com a capacidade que Ele me deu, com tudo o que sou, eu estou me oferecendo a Ele de todo o meu coração, expressando a minha adoração dessa forma. O culto público, ele é a culminância de tudo isso, que espera-se que o crente viva diariamente, do seu envolvimento, do seu comprometimento, do arregaçar as mangas, de vestir a camisa, de pegar no arado sem olhar para trás. Irmãos, esta é a missão que Cristo conferiu à sua igreja. Não conferiu ao mundo, conferiu a mim e a vocês. Nós não podemos nos esquivar disso, não podemos nos omitir quanto ao nosso dever. O serviço do crente precisa ser desempenhado nas relações e circunstâncias em que Deus o colocar, se ele é marido, se ela é esposa, mulher, se são pais, filhos, presbíteros, diáconos,
se é no trabalho, se é na escola, se é no lar, na vizinhança. Eu sou chamado a servir a igreja com os dons que Cristo conferiu a cada um. O sacerdócio universal de todos os crentes traz consigo as seguintes implicações, observem aí comigo. A primeira delas é que toda vocação aos olhos de Deus é sagrada. Não é somente sagrada a vocação religiosa de um estudante de teologia, e depois se apresenta e é ordenado por um presbitério, ministro do Evangelho. Não, aos olhos de Deus, toda vocação é sagrada. Segundo lugar, que nossa vida é um culto para a glória de Deus. Existe um momento solene, existe a chamada e a santa convocação divina, existe o culto no dia do Senhor, mas não se esqueçam que a nossa vida sempre deve expressar este culto. Quando eu coloco o meu corpo e o ofereço por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro lugar, que todas as nossas relações são ministeriais. Ministério apenas não envolve palavra e sacramentos. Todas as nossas relações são ministeriais. Isso aponta para a doutrina reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, somos chamados para servir. Todos nós. Então, não passe a bola para o seu irmão ao lado, uma vez que você também faz parte desse time. Que você é atleta de Cristo, conforme Hebreus 12, e está correndo juntamente com seus irmãos na corrida da fé. Todos nós somos chamados para servir. Todas as nossas relações são ministeriais. Ministério envolve serviço. É interessante isso, né? Sempre envolve a sua e a minha dedicação para o reino. Toda vocação é sagrada. Então, quer seja religiosa ou não, aos olhos de Deus, toda vocação deve apontar para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Por isso devemos buscar as relações e profissões nas quais podemos ser mais úteis. Isso é importante. Deus também confere dons espirituais a cada membro da igreja com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Então, lá fora ou aqui dentro, Deus confere a nós, concede a cada um de nós dons, e nós devemos colocá-los a serviço da igreja. E a nossa vocação, ela deve ser trabalhada para que seja a mais útil possível para o reino, para o mundo. Então, muitas vezes nós não orientamos corretamente os nossos filhos, e aí eu pergunto qual é o futuro ou o benefício e a edificação que um jogador de futebol pode trazer. Compreende? Qual o benefício e o futuro, por exemplo, que um professor pode trazer para a nação? Na realidade, os nossos heróis são cantores ou são jogadores. E não há nenhuma aqui apologia contrária ao esporte ou à música, não. Mas observem que os benefícios maiores são apresentados quando nós encontramos relações e profissões nas quais podemos ser mais úteis. Professores, médicos, advogados, juízes. Por que não? E por que não aceitar e entender que o papel principal e maior de uma mulher, de uma esposa, seria ser mãe? Ou seria o fato de ser mãe, gerar filhos e cuidar de seu lar? Percebam que o mundo pensa de uma forma ou sob uma ótica totalmente diferente. Mas as relações e as profissões ou as vocações, elas precisam ser colocadas diante de Deus, e nós precisamos observar quais são mais úteis. Como nós podemos desenvolver o nosso ministério, ou seja, servir ao próximo. São apenas aqui, irmãos, exemplos práticos. E na igreja acontece o mesmo.
Portanto, todos têm a obrigação de exercer com diligência seus dons para o crescimento espiritual da igreja, a promoção do reino de Deus neste mundo, tudo para a glória de Deus. Eu preciso colocar o meu dom no corpo, na igreja de Cristo, para o serviço dele, para o serviço do meu irmão. Por isso que o apóstolo diz: procurem com zelo os melhores dons. Os dons que edificam, os dons que consolam, os dons que confortam, que animam a igreja. Isso aqui é importante, é de maior valor. Finalmente, o quinto dever aqui mencionado é que todo cristão deve se submeter, respeitar, encorajar e apoiar os oficiais da igreja, desde que estes permaneçam fiéis às Escrituras. O sermão do domingo passado foi muito duro para nós oficiais, uma chamada ao dever, à responsabilidade, uma obrigação que nós temos, que acompanha o privilégio de sermos líderes na igreja de Cristo. Mas não se esqueçam, os membros também precisam compreender que o seu dever é submeter-se, respeitar, encorajar e apoiar os oficiais de sua igreja, desde que estes permaneçam fiéis às Escrituras, para que não façam um trabalho gemendo, mas para que desempenhem o trabalho com dedicação e alegria, vendo que a igreja caminha de mãos dadas e está olhando para o mesmo foco, ou está focando no mesmo lugar, está buscando o mesmo propósito, a glória de Deus. É dever de todo cristão isto. E aí nós temos diversos textos que apontam para este dever. Eu coloco aqui os principais, observem aí no texto impresso. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 a 13. Vamos ler. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, uma vez que estes homens estão presidindo, estão admoestando a igreja, estão desempenhando o seu trabalho com esmero, com zelo. Vejam então o rogo apostólico, que vocês recebam com apreço aqueles que estão trabalhando entre vocês, que vocês tenham com amor em máxima consideração estes homens. Segunda passagem, Hebreus 13, versículo 17, vamos ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como que deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então é dever do crente obedecer seus líderes, se submeter a eles. Por que razão? Pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Então, cada presbítero prestará contas pelas almas as quais o Senhor lhe confiou apacentar, cuidar, admoestar, consolar. E os membros da igreja devem obedecê-los, se submeter às suas instruções, enquanto estes permanecerem fiéis à palavra, para que não façam isto gemendo, mas com alegria. Por quê? Porque isto não aproveita a vós outros. Então, não é uma atitude cristã, por exemplo, você perceber que, vamos colocar aqui uma situação hipotética, os rumos que o conselho da igreja está dando não são os melhores. E você então, ao invés de em amor procurá-los, questioná-los, buscar respostas bíblicas para o que está acontecendo, você retém o dízimo. Você diz: não vou mais dizimar essa igreja não. Você deixa de vir à igreja. A coisa mais fácil hoje, que é o chamado fluxo de membresia, você não gostou de uma palavra que o pastor deu, ao invés de você conversar com ele, você muda de igreja. Isso é um conceito, como eu disse aos irmãos, bastante superficial do que é ser membro de igreja.
Qual deve ser então a sua postura? Qual deve ser então o seu proceder? Você então procurar em obediência, submissão, respeito, saber por que razão os rumos estão sendo tomados desta forma, a igreja está sendo guiada por este lado, por este caminho. É assim que a igreja cresce em harmonia, amor, maturidade e edificação. E muitas vezes problemas são sanados, por exemplo, quando a igreja é ouvida, mas os seus oficiais também são ouvidos. E a comunicação, irmãos, que foi afetada com a queda e tem prejudicado todas as relações humanas, não faz diferente ou não acontece de maneira diferente também quando o assunto é a vida da igreja. Por isso que a Escritura vem para nos instruir a maneira como nós devemos agir. 1 Timóteo 5,17, nós temos aqui outro texto que diz assim, vamos ler: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Nos primeiros séculos da igreja apostólica, pós-apostólica, era comum que os presbíteros, todos eles, um conselho de presbíteros, ele recebesse salário da igreja. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. A dedicação destes homens era tal, a necessidade de assistir à igreja era tão urgente que, por exemplo, se um presbítero era artesão, ele deixava o seu ofício para se dedicar inteiramente à igreja. Se um presbítero trabalhava com agricultura, ou trabalhava com aço, ele trabalhava com ferro, e ele agora deixava tudo para se dedicar à igreja, a igreja então, ela passava a sustentar estes homens que deixaram suas vocações para se dedicarem integralmente à igreja. Com o passar do tempo, essa situação ela foi ficando limitada, de forma que o que nós temos hoje, historicamente, não é uma criação da igreja presbiteriana, por exemplo, mas é algo que historicamente nós herdamos como prática. Hoje, o que é comum as igrejas perceberem, que o presbítero que se dedica à palavra, ao ensino, integralmente é aquele que é sustentado pela igreja. No caso, o presbítero que sempre é chamado de pastor, uma vez que biblicamente todos são pastores. A função é pastoral, mas estes são sustentados pela igreja. Notem que é dever da igreja também cuidar para que aquele presbítero reconhecido como pastor, que se afadiga na palavra e no ensino, ele seja então sustentado pela igreja. Para quê? Para que ele não seja obrigado a trabalhar fora, mas que ele se dedique inteiramente no trabalho da igreja, no sustento da igreja, pela palavra, alimentando a igreja, acompanhando a igreja, ensinando a igreja. Então, notem que são deveres, irmãos, importantes, que a igreja precisa ter bastante consciência, a igreja precisa entender qual é a sua missão, quais são as suas prioridades. Eu concluo lembrando a vocês o que a nossa confissão de fé, ela resume quanto aos deveres dos membros da igreja na comunhão dos santos. Aqui nestes seguintes termos, diz assim: todos os santos estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Então, aquela ideia de que, olha, vamos nos preocupar somente aqui, nós temos um trabalho aqui, a obra da igreja presbiteriana de Aracaju somente aqui,
Notem que confessionalmente e biblicamente ela está equivocada. Partindo de uma preocupação, envolvimento, dever local, nós somos estimulados de maneira tal pelo Senhor, que então nós começamos a compreender a dimensão e o alcance que a igreja pode alcançar. A dimensão e o alcance que a igreja pode chegar. O comprometimento com a obra missionária, por exemplo, ela pode começar de uma maneira local, de uma maneira centralizada, mas à medida em que a igreja vai entendendo o seu dever e privilégio, ela vai se expandindo. E nós podemos ser uma bênção, irmãos, para muitos irmãos, não somente brasileiros, mas em outras partes do mundo, quando nós começamos a entender a extensão da nossa missão, a extensão das promessas de Deus e a forma como Deus, por vezes, nos concede habilidades para atender às necessidades, para fortalecer esta comunhão. E à medida em que Ele for oferecendo ocasião, nós então vamos estendendo os nossos laços a todos aqueles que em todo lugar confessam o nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês viram o vídeo do regresso do pastor Saed à América, sendo recepcionado por sua mãe. Ele ficou preso por 3 anos no Irã, um pastor, assim como o seu pastor. E a igreja aqui foi conclamada durante esse tempo a orar. E Deus atendeu às orações não somente desta igreja, mas das igrejas, universalmente falando, espalhadas no mundo. Quando você contempla algo assim, o que é que você entende? E quando Deus chama você à oração e você entende o seu dever de orar, Ele abençoa o seu povo e atende o clamor e os pedidos de seu povo e visita a sua igreja de uma forma tão distante. Nós podemos saber que Deus ouviu a minha oração, a sua oração, a oração dos santos espalhados pelo mundo. A nossa obrigação, o nosso dever, privilégio, missão, irmãos, é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, quando eu contemplo, por exemplo, o desafio que nós temos hoje, se for da vontade de Deus, comprarmos esta casa aqui ao lado, visando ampliar o trabalho, visando crescer, visando criar estrutura maior, melhor, eu enxergo isso como algo muito pequeno, diante daquilo que Deus nos tem chamado a fazer, o potencial que nós temos, que nós podemos realizar. Deus tem atendido às nossas orações e alguns irmãos já estão se organizando, eu digo de uma forma organizada mesmo, para contemplar daqui a um tempo, e eu espero que seja breve, o sonho de termos uma escola presbiteriana em Aracaju. Por que não? Por que não? Não podemos pensar pequeno, enquanto os falsos profetas estão pensando grande, estão comprando hipersales, estão comprando terrenos imensos. A gente não pode, irmãos, pensar pequeno. Nós que cremos pregar a verdade do Evangelho, que precisa de organização, planejamento, de uma extensão maior nas áreas da vida da nossa cidade e estado. Imagine o potencial que nós podemos alcançar, de uma igreja que não vive pedindo dinheiro para ninguém, de uma igreja que não tem como dinheiro o seu Evangelho, mas de uma igreja que sabe que os crentes, quando oram, se envolvem, e quando os seus bolsos se convertem, grandes coisas o Senhor pode fazer, para a glória dEle, para a glória da gente não, para a gente contemplar, irmãos, algo que durante muitos anos nós poderíamos ter feito, mas há tempo para tudo. Sim, a palavra de Deus nos diz, e eu acredito que Deus está nos proporcionando este tempo hoje, para continuarmos e prosseguirmos a nossa marcha, e entendermos, irmãos, que nós sim podemos realizar grandes feitos em nome do Senhor, e fazer sim com que a obra do Senhor, ela alcance uma extensão, poder e testemunho inimaginável. Lembrem-se, quem governa a igreja é Cristo. O poder liberado pela palavra vem de Cristo, não é a palavra de homem. Nós
conhecemos a palavra, sabemos o que deve ser feito. Chegou a hora, irmãos, de a gente, com ousadia e temor, rogar ao Senhor que as promessas que Ele fez para o seu povo, elas possam ser vislumbradas por nós. Que possamos começar a enxergar um tempo abençoador para nós, no sentido em que nós somos abençoados e não podemos deixar isso apenas com a gente. Nós precisamos fazer com que o nome de Deus seja conhecido e temido, onde Ele mesmo nos colocou, e que essa extensão alcance até os confins da terra. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo privilégio de juntos estudarmos a Tua Palavra, os deveres que temos, primeiramente de conhecermos a Tua Palavra e vivermos a Tua Palavra, de, com diligência, fazermos bom uso dos meios de graça que Cristo nos comunica como nosso Senhor e Salvador, o dever de congregar, de sermos participativos na obra do Senhor, de caminharmos juntos com os nossos líderes, apoiando-os se estes estão fazendo aquilo que é certo, desejando aquilo que visa a Tua glória, a expansão do Teu reino, o crescimento da Tua igreja, não para a glória de homem algum, mas para que o Teu Evangelho, este tesouro escondido e um dia pela graça achado por nós, seja proclamado, pregado e testemunhado para as nações. Nós te agradecemos ao Senhor porque tens abençoado a Tua igreja tem crescido, tem se fortalecido. É visível isto, Senhor, quando começamos a vislumbrar a necessidade de espaço físico. E com isso, ó Senhor Deus, as responsabilidades elas vêm, os deveres. Dá-nos, ó Senhor Deus, sabedoria e graça, para que em mais uma assembleia tomemos a decisão que é do Teu agrado, porque nós já sabemos que o Senhor decidiu. Nós já sabemos o que o Senhor quer para nós. E temos certeza que irá se confirmar nesta assembleia, se sim ou não. Mas diante de tudo, Senhor, que não nos encontremos frustrados, mas animados, sabendo que a Tua vontade sempre irá prevalecer. A Tua vontade sempre será feita, e que a Tua igreja tenha esta consciência e que de mãos dadas possa trabalhar unida, visando a Tua glória e a proclamação do Teu Evangelho nesta cidade, em nosso estado, país, no próprio mundo. Nós oramos assim, pedindo isto, em nome de Jesus. Amém.